Um milionário decide levar sua jovem namorada a uma sessão de terapia de casal, na esperança de salvar um relacionamento já marcado por desconfianças e crises. Mas, ao abrir a porta do consultório, é tomado por um choque devastador. A terapeuta que os aguardava era ninguém menos que sua ex-esposa, a mulher que ele abandonou anos atrás e cujo coração partiu sem olhar para trás. O que acontece depois entre eles vai te deixar surpreso. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da manhã paulistana penetrava através das janelas do elegante consultório na Avenida Paulista, projetando sombras alongadas sobre o piso de madeira impecável. Doutora Teresa Oliveira ajustava a posição das poltronas de couro caramelo, um ritual que realizava antes de cada sessão. Aos 52 anos, carregava no rosto sereno as marcas de uma mulher que havia reconstruído sua vida após um casamento turbulento, transformando suas próprias cicatrizes em ferramentas para ajudar outros casais. O consultório, localizado no 20º andar de um dos edifícios mais prestigiosos da avenida, refletia a sobriedade e o profissionalismo que Teresa cultivou nos últimos 7 anos. As paredes em tons suaves de bege eram decoradas com diplomas e certificações criteriosamente emoldurados, testemunhas silenciosas de sua dedicação à psicologia e à terapia de casais. Uma pequena biblioteca ocupava uma das paredes, repleta de obras especializadas e alguns objetos de arte que transmitiam serenidade ao ambiente. Consultando sua agenda digital, Teresa notou que seu próximo atendimento era um casal novo. Uma primeira sessão sempre trazia consigo aquela mistura de expectativa e desafio profissional que ela tanto apreciava. O relógio marcava 9h55 e ela sabia que em poucos minutos conheceria mais 2 pessoas que buscariam sua ajuda para navegar as complexidades de um relacionamento. O som suave da campainha anunciou a chegada dos clientes. Teresa ajustou o blazer azul marinho sobre a blusa de seda creme, um hábito inconsciente que revelava sua preocupação com a imagem profissional. Atravessou a sala com passos seguros em direção à porta, ensaiando o sorriso acolhedor que era sua marca registrada. Quando sua mão tocou a maçaneta, Teresa não poderia imaginar que aquele simples gesto mudaria completamente o rumo de sua vida profissional e pessoal. A porta se abriu e o tempo pareceu congelar. Ali, diante dela, estava Roberto Mendes, seu ex-marido, o homem que não via há 7 anos desde seu divórcio tempestuoso. Roberto, aos 58 anos, mantinha aquela presença imponente que sempre o caracterizou. O terno italiano sob medida não conseguia esconder completamente a tensão que se apoderou de seu corpo ao vê-la. Ao seu lado, de mãos dadas com ele, estava uma jovem deslumbrante que Teresa reconheceu instantaneamente das revistas e redes sociais. Camila Vasconcelos, 32 anos, modelo e influenciadora digital. O ar no consultório subitamente ficou denso, carregado com o peso de memórias não resolvidas e palavras nunca ditas. Teresa sentiu seu coração acelerar, mas anos de prática profissional permitiram que mantivesse a compostura. Seu sorriso, embora mais contido, permaneceu no lugar, enquanto ela gesticulava para que entrassem. "Bom dia, sejam bem-vindos", ela conseguiu dizer, sua voz traindo apenas um leve tremor. "Por favor, fiquem à vontade." Camila, alheia à tempestade emocional que se formava, sorriu radiante. Seus olhos verdes brilhavam com esperança enquanto ela se acomodava em uma das poltronas, ajustando o vestido florido que contrastava com a seriedade do ambiente. Roberto, por sua vez, parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 30 segundos. Gotas de suor começavam a se formar em sua testa enquanto ele se sentava,
evitando deliberadamente o olhar de Teresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Teresa ocupou sua poltrona habitual, tentando ignorar o turbilhão de lembranças que ameaçava emergir. 15 anos de casamento, 7 anos de distância. E agora, ali estavam eles, em uma configuração que nem o mais criativo roteirista de novelas poderia imaginar. Então, Teresa começou, sua voz profissional mascarando a turbulência interior. Como posso ajudá-los? Camila inclinou-se para a frente, ansiosa para começar. Doutora, ouvi excelentes referências sobre seu trabalho. Roberto e eu estamos juntos há 8 meses. E embora nos amemos muito, temos enfrentado alguns desafios que gostaríamos de resolver com ajuda profissional. Teresa assentiu mecanicamente, seus olhos inadvertidamente encontrando os de Roberto. Por um breve momento, viu neles o mesmo homem que havia conhecido décadas atrás, determinado, carismático, mas também profundamente complexo e às vezes emocionalmente distante. Alguns problemas nunca mudam, não é mesmo? Roberto finalmente falou, sua voz carregando um peso que apenas Teresa poderia compreender completamente. Naquele momento, Teresa percebeu que estava diante de um dos maiores desafios de sua carreira. Como terapeuta, precisaria ajudar um casal a superar suas dificuldades. Como ser humano, teria que confrontar seus próprios fantasmas não resolvidos. E em algum lugar entre essas duas realidades, precisaria encontrar um equilíbrio que permitisse que todos saíssem dessa situação melhores do que entraram. A primeira sessão transcorreu como uma delicada dança sobre gelo fino. Teresa mantinha sua postura profissional com um esforço sobre-humano, enquanto seus dedos apertavam discretamente a caneta em seu bloco de anotações. Camila, sentada ereta na poltrona de couro, dominava a conversa com uma naturalidade que contrastava drasticamente com a tensão silenciosa que pairava entre os outros dois presentes. Sabe, doutora, o Roberto é incrível em tantos aspectos. Camila gesticulava animadamente, seus braços delgados movendo-se no ar como se desenhassem suas palavras. Mas às vezes, sinto que estou namorando mais a agenda dele do que ele próprio. Semana passada, por exemplo, tínhamos um jantar planejado há semanas com meus pais. E meia hora antes, ele me liga dizendo que surgiu uma videoconferência urgente com investidores chineses. Teresa observava Roberto pelo canto do olho enquanto tomava notas. Ele mantinha a mesma postura que ela conhecia tão bem. Ombros tensos, maxilar levemente travado, olhos fixos em um ponto imaginário na parede. Era sua pose defensiva clássica, aquela que ela vira tantas vezes durante suas próprias discussões conjugais. E como você se sente em relação a esses cancelamentos de última hora, Camila? Teresa perguntou, mantendo sua voz no tom profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Frustrada, claro, e às vezes me sinto como se fosse apenas mais um compromisso na agenda dele, sabe? Algo que pode ser remarcado ou cancelado se aparecer algo mais importante. A vulnerabilidade na voz de Camila era palpável. Teresa sentiu um aperto no peito. Quantas vezes ela mesma não havia expressado sentimentos semelhantes? A ironia da situação não lhe escapava. Estar do outro lado agora como terapeuta, ouvindo as mesmas queixas que um dia foram suas. Roberto, Teresa forçou-se a encará-lo diretamente. Como você vê essa situação? Ele finalmente moveu-se na poltrona, ajustando a gravata italiana em um gesto nervoso que Teresa reconheceu instantaneamente. Camila sabe que minha empresa está em um momento crucial de expansão. Tenho responsabilidades com milhares de funcionários, acionistas e com sua namorada. Teresa interrompeu, surpreendendo a si mesma com a rapidez e firmeza da intervenção. Por um momento, temeu ter deixado seu passado pessoal influenciar seu papel profissional. O silêncio que se seguiu foi denso. Roberto a encarou com uma mistura de surpresa e algo mais. Reconhecimento, talvez? Camila olhava entre os dois,
sua expressão revelando os primeiros sinais de que algo não estava completamente normal naquela dinâmica. A sessão está chegando ao fim, Teresa anunciou, consultando o relógio de parede. Sugiro que durante esta semana, Roberto, você mantenha um diário dos momentos em que precisa fazer escolhas entre compromissos profissionais e pessoais. Anote seus pensamentos e sentimentos em cada situação. Camila, gostaria que você fizesse o mesmo, registrando como essas escolhas a afetam. Enquanto o casal se levantava para sair, Teresa sentiu seu celular vibrar na gaveta da mesa. Resistiu ao impulso de verificá-lo imediatamente. Anos de terapia haviam lhe ensinado a importância de manter fronteiras profissionais claras, mas algo naquela situação parecia desafiar todas as regras estabelecidas. Na próxima semana, mesmo horário? Camila perguntou já na porta. Teresa assentiu, forçando um sorriso profissional. Quando a porta se fechou atrás deles, ela finalmente permitiu que seus ombros caíssem, deixando escapar um suspiro longo e trêmulo. Com mãos levemente trêmulas, pegou o celular. Como esperava, havia uma mensagem de Roberto. Podemos conversar? Precisamos estabelecer alguns parâmetros para tornar isso menos complicado. Teresa encarou a tela por longos momentos, sentindo o peso de cada palavra. Sua mente profissional dizia que deveria encaminhar o caso para outro terapeuta. Sua curiosidade, ou seria algo mais, a impelia a continuar. Depois de vários minutos de reflexão, digitou sua resposta. Podemos manter isso profissional, ou você pode procurar outro terapeuta. A escolha é sua. Guardando o celular, Teresa caminhou até a janela de seu consultório. Lá embaixo, na Avenida Paulista, viu Roberto e Camila entrando em uma Mercedes preta. Observou enquanto o carro se misturava ao tráfego frenético da avenida, sentindo uma familiar sensação de déjà vu. Quantas vezes não havia visto aquela mesma cena, Roberto partindo para mais uma reunião importante, deixando-a para trás com palavras não ditas e promessas não cumpridas. Voltando à sua mesa, Teresa pegou seu próprio diário profissional. Era uma prática que mantinha há anos, registrar suas impressões e sentimentos após sessões particularmente desafiadoras. Mas como documentar algo tão extraordinariamente complexo quanto esta situação? Depois de alguns momentos de hesitação, começou a escrever. Hoje, o passado e o presente colidiram em meu consultório de uma maneira que nenhum manual de psicologia poderia ter me preparado. Como profissional, sei que deveria encaminhar este caso. Como ser humano, reconheço que esta pode ser uma oportunidade única de crescimento, não apenas para eles, mas também para mim. A questão que permanece é: serei capaz de manter a objetividade necessária? E mais importante, devo. O sol da tarde começava a se pôr sobre São Paulo, lançando sombras alongadas através das janelas do consultório. Teresa fechou seu diário, sabendo que as próximas semanas seriam um teste não apenas de sua capacidade profissional, mas também de sua própria evolução pessoal desde o divórcio. Em algum lugar entre o dever profissional e suas emoções pessoais, teria que encontrar um caminho para ajudar aquele casal, mesmo que isso significasse confrontar seus próprios fantasmas no processo. Na cobertura do Itaim Bibi, Carolina preparava um jantar enquanto ouvia sua irmã Teresa desabafar pelo telefone. O aroma de cogumelos salteados preenchia a cozinha gourmet, competindo com o som da voz agitada que saía do aparelho em viva voz. Você precisava ver a cara dele, Carol. 7 anos se passaram e Roberto continua igual, sempre achando que pode controlar todas as situações. Teresa fez uma pausa. E a namorada? Meu Deus, ela tem a idade que eu tinha quando nos conhecemos. Carolina jogou um punhado de salsinha picada no molho, revirando os olhos.
Como irmã mais velha, havia acompanhado de perto todo o relacionamento de Teresa e Roberto, desde o início deslumbrante até o amargo final. Terê, você não acha que está se envolvendo demais? Como terapeuta, você sabe que deveria encaminhar esse caso para outro profissional. Carolina sempre foi a voz da razão, característica que a tornara uma das juízas mais respeitadas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu sei, Teresa suspirou. Mas tem algo diferente dessa vez. Vejo no Roberto uma vulnerabilidade que ele nunca demonstrou antes. E Camila, ela me lembra tanto de mim mesma há 20 anos. O interfone tocou, interrompendo a conversa. Carolina atendeu, sorrindo ao ouvir a voz familiar de seu marido Ricardo, que por coincidência era o melhor amigo e sócio de Roberto na rede de hotéis. Teresa, Ricardo acabou de chegar. Ele jantou com Roberto hoje, quer falar com você. Minutos depois, Ricardo entrava na cozinha, afrouxando a gravata e beijando a esposa. Seu rosto moreno e cabelos grisalhos nas têmporas carregavam o cansaço de um longo dia de reuniões. Teresa, ainda na linha, ele se aproximou do telefone. Acabei de ter uma conversa interessante com o nosso amigo em comum. Teresa sentiu seu coração acelerar. Como ele estava? Perturbado. Nunca vi Roberto assim em todos esses anos de amizade. Ele passou o jantar inteiro falando sobre as sessões, sobre como está difícil manter a pose de sempre tendo você como terapeuta. Ricardo fez uma pausa significativa. Ele admitiu que tem pensado muito no passado. Carolina lançou um olhar preocupado para o telefone, enquanto servia 3 taças de vinho. Isso não vai acabar bem. Vocês sabem disso. Talvez não precise acabar mal, Teresa argumentou. Vejam bem, Roberto está finalmente disposto a fazer terapia, algo que se recusou durante todos os nossos anos de casamento. E Camila, ela parece genuinamente empenhada em fazer o relacionamento dar certo. Ricardo tomou um gole de vinho antes de responder. Teresa, você não está vendo o quadro completo. Roberto tem um padrão. Depois do divórcio de vocês, ele mergulhou no trabalho e em relacionamentos superficiais. Camila é apenas a mais recente, mesmo que ele pense que desta vez é diferente. Não subestime Camila, Teresa defendeu, surpreendendo a si mesma. Nas sessões, percebo nela uma força que vai além da aparência de influenciadora digital. Ela consegue enxergar Roberto de uma maneira que... Sua voz falhou. De uma maneira que você também enxergava. Carolina completou suavemente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Na cobertura, Carolina e Ricardo trocaram olhares preocupados. Do outro lado da linha, Teresa lutava contra suas próprias emoções. Terê, Carolina falou com carinho. Você construiu uma carreira incrível ajudando outros casais. Mas talvez esta situação específica esteja próxima demais de casa. É exatamente por isso que preciso continuar. Teresa respondeu com uma convicção surpreendente. Esta é minha chance de transformar toda aquela dor em algo positivo. De provar para mim mesma que superei realmente o passado. Ricardo colocou sua taça na mesa com um movimento decisivo. Teresa, você se lembra daquela viagem para Angra no Réveillon de 2015? Roberto havia prometido que não trabalharia, que seria um tempo só para vocês. No final, ele passou a noite inteira ao telefone resolvendo uma crise em um dos hotéis. Como eu poderia esquecer? Teresa respondeu, sua voz carregada de antigas mágoas. Ontem ele cancelou uma reunião importante com investidores para acompanhar Camila em um evento de moda. Pela primeira vez em todos esses anos, vi Roberto colocando alguém acima dos negócios. Esta revelação caiu como uma bomba no ambiente. Teresa sentiu seu estômago revirar. Era a confirmação de algo que ela já suspeitava. Roberto estava realmente mudando. Mas essa mudança estava acontecendo com outra pessoa. Preciso desligar.
Teresa anunciou abruptamente. Tenho uma sessão cedo amanhã. Após encerrar a chamada, Carolina e Ricardo permaneceram em silêncio por alguns momentos, o aroma da comida agora esquecido. Ela ainda não superou, não. É? Ricardo perguntou suavemente. Carolina balançou a cabeça. Acho que nenhum dos dois superou, e agora temos Camila no meio dessa história. Só espero que Teresa saiba o que está fazendo. Na solidão de seu apartamento em Pinheiros, Teresa estava sentada em sua varanda, observando as luzes da cidade. Seu bloco de anotações profissional estava aberto em seu colo, mas as páginas permaneciam em branco. Como poderia ajudar Camila e Roberto a construírem um relacionamento saudável quando suas próprias emoções pareciam um emaranhado de fios impossível de desatar? Seu celular vibrou com uma mensagem de Roberto. Manterei as sessões, não pelo que tivemos, mas pelo que Camila merece ter. Teresa encarou a mensagem por longos minutos antes de responder com um simples: amanhã, 10 horas. Era hora de provar, para si mesma e para todos, que havia mais em sua história com Roberto do que apenas um casamento fracassado. Havia lições valiosas a serem aprendidas e talvez uma chance de redenção. Não como casal, mas como duas pessoas que um dia se amaram e agora podiam ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. Camila Vasconcelos observava seu reflexo no espelho do camarim enquanto uma maquiadora dava os últimos retoques em seu rosto. O estúdio fotográfico no bairro Vila Madalena zumbia com a energia típica de uma campanha publicitária importante, mas sua mente estava longe dali, revivendo os detalhes das últimas sessões de terapia. Tudo bem, Cami? Mariana, sua empresária e melhor amiga desde os tempos de faculdade de moda, aproximou-se com um tablet nas mãos. Você está distante hoje. Camila ajustou a postura na cadeira, sentindo o peso do roupão de seda sobre seus ombros. Mari, você já teve aquela sensação de estar em um filme onde todo mundo conhece o roteiro menos você? Mariana dispensou a maquiadora com um gesto discreto e puxou uma cadeira para sentar-se ao lado da amiga. Aos 33 anos, com um MBA em marketing e uma agência de influenciadores em ascensão, ela era conhecida por sua perspicácia. É sobre as sessões de terapia? Mariana perguntou, embora já soubesse a resposta. Você tem saído de lá mais pensativa a cada semana. Há algo entre Roberto e a doutora Teresa, Camila disse, finalmente verbalizando suas suspeitas. A maneira como eles se olham, como escolhem as palavras, é como se compartilhassem um código que não consigo decifrar. Mariana hesitou antes de responder. Como empresária de Camila, ela havia feito uma pesquisa minuciosa sobre Roberto Mendes antes de aconselhar a amiga sobre o relacionamento. Seus dedos ágeis deslizaram pelo tablet, abrindo uma pasta de arquivos. Talvez seja a hora de você conhecer melhor o passado do seu namorado, Mariana disse, estendendo o tablet para Camila. Na tela, uma matéria antiga de coluna social mostrava uma foto de Roberto mais jovem em um evento beneficente. Ao seu lado, elegante em um vestido verde esmeralda, estava Teresa. A legenda identificava-a como Doutora Teresa Mendes, esposa do empresário. Camila sentiu o ar escapar de seus pulmões. Eles foram casados? Por 15 anos, Mariana confirmou suavemente. O divórcio foi há 7 anos, logo depois que Roberto expandiu a rede de hotéis para o mercado internacional. As mãos de Camila tremiam levemente enquanto ela deslizava por mais fotos. Teresa e Roberto em eventos sociais, inaugurações de hotéis, festas de gala. Em cada imagem, via fragmentos de uma história que precedida a sua. Por que ele não me contou? A pergunta saiu como um sussurro. Provavelmente pelo mesmo motivo que você não conta sobre o Gabriel, Mariana respondeu, referindo-se ao ex-noivo de Camila, um assunto que raramente tocavam. Camila levantou-se abruptamente, o roupão de seda farfalhando com o movimento. Não,
É a mesma coisa, Mari. Gabriel foi um relacionamento de faculdade. Estamos falando de um casamento de 15 anos. E agora, ela é nossa terapeuta? Do lado de fora do camarim, vozes chamavam por Camila. A sessão de fotos não podia esperar. Mariana levantou-se, ajustando o blazer com um gesto profissional. O que você vai fazer? Camila encarou seu reflexo novamente no espelho. A maquiagem impecável não conseguia esconder completamente a turbulência em seus olhos verdes. Vou fazer o que sempre fiz quando algo me incomodou: confrontar diretamente. A sessão de fotos transcorreu como um borrão. Camila posou, sorriu e seguiu direções automaticamente, sua mente construindo e desconstruindo cenários sobre como abordar a questão com Roberto. Entre uma troca de roupa e outra, enviou uma mensagem: precisamos conversar, jantar hoje? A resposta veio quase imediatamente: tenho uma videoconferência com Dubai às 20 horas. Pode ser almoço? Camila sentiu um gosto amargo na boca. Era exatamente sobre isso que vinham conversando nas sessões. A forma como Roberto sempre colocava o trabalho em primeiro lugar. Mas agora ela se perguntava se havia mais nessa história do que simples workaholism. Não. Hoje precisa ser jantar. Cancele a reunião. Houve uma longa pausa antes da próxima mensagem. Ok, te pego às 19 horas. Aquele simples ok fez Camila congelar. Em 8 meses de relacionamento, era a primeira vez que Roberto cancelava um compromisso profissional a seu pedido. A ironia não lhe escapou. Talvez a terapia estivesse funcionando, mesmo que pelos motivos errados. No final da tarde, após a sessão de fotos, Camila sentou-se com Mariana em um café próximo ao estúdio. O movimento da Vila Madalena começava a aumentar, com jovens profissionais saindo dos escritórios de agências de publicidade da região. Sabe o que mais me incomoda? Camila mexia distraidamente em seu chá gelado. Não é só o fato de ele não ter me contado. É perceber que talvez eu seja apenas uma substituição, uma versão mais jovem dela. Mariana inclinou-se sobre a mesa, seus olhos escuros sérios. Camille, você construiu sua carreira sendo você mesma. Não se diminua assim. Mas é diferente, Mari. Minha carreira, minhas conquistas, tudo isso eu construí do zero. Mas esse relacionamento, às vezes me pergunto se estou vivendo a vida de outra pessoa, ocupando um espaço que não é meu. O celular de Camila vibrou com uma mensagem de Teresa. Precisei remarcar alguns horários. Podemos antecipar nossa sessão de amanhã para as 16 horas? Camila encarou a mensagem, sentindo uma nova onda de emoções. Agora que sabia a verdade, cada palavra, cada gesto da terapeuta ganhava novos significados. Vou confrontá-los. Ela decidiu, sua voz firme. Na próxima sessão, quero ver os dois explicarem por que continuaram com essa farsa. Mariana pegou a mão da amiga sobre a mesa. Só não esqueça que você também está escondendo coisas dele. Às vezes, os segredos que guardamos dizem mais sobre nossos medos do que sobre nossa desonestidade. Camila assentiu, sentindo o peso das palavras da amiga. Em seu apartamento, guardada no fundo de uma gaveta, havia uma carta amarelada de Gabriel, seu ex-noivo, nunca entregue a Roberto. Nela explicava por que havia desistido do casamento uma semana antes da cerimônia, como aquela experiência a havia transformado, e por que demorou tanto para se permitir amar novamente. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Em algumas horas, Camila enfrentaria Roberto no jantar. Em menos de 24 horas, estaria novamente no consultório de Teresa. E desta vez estava determinada a arrancar todas as máscaras, inclusive as suas próprias. O fazano estava particularmente silencioso naquela noite de terça-feira. Seus tons dourados e madeira escura criando uma atmosfera íntima que apenas amplificava a tensão entre Roberto e Camila. Sentados em uma mesa discreta no canto do restaurante, os dois mal haviam tocado na entrada de carpaccio que dividiam.
Então, Camila começou, sua voz controlada enquanto girava a taça de vinho tinto. Quando exatamente você planejava me contar que a doutora Teresa foi sua esposa por 15 anos? Roberto congelou com o garfo a meio caminho da boca. O pedaço de carpaccio caiu silenciosamente de volta ao prato, manchando a porcelana branca com pequenos pontos de azeite trufado. Como você... Descobri? Camila completou, um sorriso sem humor brincando em seus lábios. Isso importa? O que importa é que há quase um mês frequentamos sessões de terapia com sua ex-esposa e nenhum dos dois achou relevante me informar sobre isso. O maitre aproximou-se para servir mais vinho, mas Roberto o dispensou com um gesto. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa, um hábito que Camila havia notado surgir sempre que ele se sentia encurralado. Eu deveria ter contado, ele admitiu finalmente. Mas quando vi Teresa naquele primeiro dia, fiquei paralisado. E depois, parecia que quanto mais tempo passava, mais difícil ficava trazer o assunto à tona. Difícil? Camila inclinou-se para a frente, seus olhos verdes faiscando. Sabe o que é difícil, Roberto? É passar semanas expondo minhas inseguranças e fragilidades para uma mulher que compartilhou a cama com você por 15 anos. É perceber que cada vez que falo sobre suas ausências, sobre sua workaholic, ela provavelmente está pensando, bem-vinda ao clube. Roberto passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto de frustração que Teresa teria reconhecido instantaneamente. Não é tão simples assim. Não, então me explique. Porque do meu ponto de vista, parece bem simples. Você está me fazendo reviver seu casamento fracassado com sua ex-esposa como terapeuta. É algum tipo de experimento social? Ou apenas seu ego precisando provar que pode fazer dar certo desta vez? As palavras atingiram Roberto como bofetadas. Pela primeira vez, desde que Camila o conhecera, ele parecia verdadeiramente abalado. Você quer saber a verdade? Sua voz saiu rouca. Quando Teresa abriu aquela porta, meu primeiro instinto foi fugir. Mas então começamos as sessões. E pela primeira vez em anos, alguém estava realmente me fazendo enxergar meus padrões destrutivos, e não era qualquer pessoa. Era alguém que viveu as consequências desses padrões na pele. Camila bebeu um longo gole de vinho, tentando processar as palavras. E em nenhum momento você considerou que isso poderia ser antiético ou prejudicial para mim. Teresa ofereceu encaminhar o caso para outro terapeuta. Fui eu quem insistiu em continuar. Por quê? A pergunta pairou entre eles, pesada como o ar antes de uma tempestade. Roberto ficou em silêncio por tanto tempo que Camila começou a se perguntar se ele responderia. Porque ele começou lentamente. Pela primeira vez na vida, estou realmente querendo mudar. E talvez eu precisasse da Teresa como terapeuta para entender todos os erros que cometi. Não para consertar o passado, mas para não repeti-los com você. Camila sentiu lágrimas se formando, mas as conteve. Você diz isso, mas continua mentindo para mim. Continua escondendo coisas. E você não? Roberto rebateu suavemente. Acha que não sei sobre o Gabriel? Foi a vez de Camila congelar. Como, Ricardo? Ele fez uma pesquisa sobre você quando começamos a namorar. Prática padrão, segundo ele, para proteger os interesses da empresa. Roberto deu um sorriso triste. Seu ex-noivo, que você dispensou uma semana antes do casamento, nunca me contou sobre isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ao redor deles, outros casais jantavam, conversavam, viviam suas vidas alheios ao drama que se desenrolava naquele canto do restaurante. Amanhã temos sessão, Camila disse finalmente. Quero que você olhe nos olhos da Teresa e admita que sabia sobre meu passado desde o início. Quero que ela saiba que enquanto eu me abria sobre minhas inseguranças nos relacionamentos, vocês dois estavam guardando segredos. Camila, não.
Ela levantou a mão, interrompendo-o. Se você realmente quer mudar, se realmente quer que isso funcione, precisamos de total honestidade, de todos os lados. Roberto assentiu lentamente. E depois da sessão? Depois, Camila pegou sua bolsa, preparando-se para levantar. Depois vamos ter uma longa conversa sobre Gabriel, e você vai me contar cada detalhe do seu casamento com Teresa. Não porque eu queira comparar ou competir, mas porque preciso entender em que história eu realmente estou entrando. Ela se levantou, ajustando o vestido preto com elegância. Te vejo amanhã na sessão. E Roberto, cancele seus compromissos para o resto da noite. Você vai precisar de tempo para pensar no que vai dizer amanhã. Enquanto Camila caminhava para fora do restaurante, Roberto permaneceu sentado, encarando sua taça de vinho intocada. Seu celular vibrou com uma mensagem de Teresa. Confirmada. A sessão de amanhã às 16 horas. Ele digitou e apagou várias respostas antes de finalmente enviar. Sim, e Teresa, prepare-se. Amanhã todas as cartas serão colocadas na mesa. Em seu apartamento em Pinheiros, Teresa leu a mensagem com um aperto no peito. Anos de experiência profissional lhe diziam que o momento crucial havia chegado. Aquele em que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Como terapeuta, sabia que estes momentos eram necessários para o crescimento. Como ex-esposa de Roberto, temia o que as revelações poderiam despertar em seu próprio coração, apenas parcialmente cicatrizado. O consultório de Teresa, normalmente um espaço de serenidade e cura, parecia menor naquela tarde. O ar-condicionado zumbia suavemente, lutando contra o calor sufocante de São Paulo, mas não conseguia dissipar a tensão que pairava no ambiente. Camila ocupava sua poltrona habitual, as costas retas e os dedos entrelaçados sobre o colo de seu vestido branco. Uma escolha irônica, Teresa pensou, para um dia que prometia ser tudo, menos puro. Roberto chegou exatamente 3 minutos antes do horário marcado, algo inédito para um homem cronicamente atrasado. Seu rosto estava marcado por olheiras profundas, denunciando uma noite mal dormida. Antes de começarmos, Camila tomou a iniciativa assim que Roberto se sentou. Gostaria de estabelecer algumas regras para esta sessão. Sua voz estava firme, profissional. A voz que ela usava em suas palestras sobre marketing digital. Hoje, não quero ouvir sobre técnicas terapêuticas ou exercícios de comunicação. Quero verdade, completa e irrestrita. Teresa sentiu seu estômago contrair. Em 20 anos de profissão, havia aprendido a ler os sinais de uma sessão explosiva. Esta prometia ser nuclear. Camila, Teresa começou, mantendo seu tom profissional. Percebo que você está... Não, Camila interrompeu, seus olhos verdes fixos na terapeuta. Primeiro, quero que você me diga, como Teresa, não como terapeuta, por que aceitou nos atender sabendo que isso era, no mínimo, antiético? O silêncio que se seguiu foi denso. Teresa ajustou-se em sua cadeira, sentindo o peso dos olhares de ambos. Pela primeira vez desde que começaram as sessões, permitiu que sua máscara profissional escorregasse um pouco. Você tem razão, ela admitiu. Foi antiético. Eu deveria ter encaminhado vocês para outro profissional no primeiro dia, mas... Ela hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Vi uma oportunidade de transformar 15 anos de dor em algo construtivo. Dor. Camila soltou uma risada sem humor. Interessante você mencionar isso. Roberto, por que não conta para ela o que você sabia sobre mim desde o início? Roberto fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem. Eu sabia sobre o Gabriel, ele disse finalmente, sobre o noivado cancelado uma semana antes do casamento. Teresa sentiu como se alguém tivesse tirado todo o ar da sala. Sua mente profissional rapidamente conectou dezenas de momentos das sessões anteriores,
Momentos em que Camila havia falado sobre seus medos de compromisso, enquanto Roberto permanecia estranhamente compreensivo. E enquanto eu me expunha aqui, Camila continuou, sua voz tremendo levemente, falando sobre meus medos de abandono. Vocês dois mantinham seu próprio teatro particular. A ex-esposa terapeuta e o ex-marido paciente, ambos me observando como se eu fosse algum tipo de experimento social. Não era isso. Roberto e Teresa falaram simultaneamente, trocando um olhar rápido que não passou despercebido por Camila. Viu? Camila apontou entre os dois. É exatamente isso. Essa conexão, essa história compartilhada que eu nunca vou ter. Como posso competir com 15 anos de casamento? Não é uma competição. Teresa respondeu suavemente, abandonando completamente sua postura profissional. Camila, você não precisa competir com o passado. Não? Camila inclinou-se para a frente. Então me diga, Teresa, como mulher, quando Roberto cancelou uma reunião importante ontem para jantar comigo, você não sentiu uma pontada de ressentimento? Não pensou em todas as vezes que ele se recusou a fazer o mesmo por você? Teresa sentiu o impacto da pergunta como um soco no estômago. Sua mente voltou instantaneamente para aquele réveillon em Angra, para todas as jantares cancelados, para as promessas quebradas. Sim, ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Senti. Teresa, Roberto começou, mas ela levantou a mão, silenciando-o. Não, Roberto, ela está certa. Estamos todos presos em um círculo vicioso de meias-verdades e ressentimentos mal resolvidos. Teresa levantou-se, caminhando até sua mesa para pegar algo em uma gaveta. E já que estamos sendo honestos, ela retornou com um envelope pardo. Este é o rascunho do livro que estou escrevendo sobre terapia de casais. O primeiro capítulo é sobre vocês, com nomes alterados, claro. Sobre como às vezes precisamos enfrentar nossos próprios demônios para ajudar outros a enfrentarem os deles. Camila pegou o envelope com mãos trêmulas. Você está usando nossa história em um livro? Estou usando minha história. Teresa corrigiu gentilmente. Uma história sobre uma terapeuta que pensou que poderia curar outros enquanto ainda estava ferida. Sobre como, às vezes, os pacientes nos ensinam mais do que poderíamos imaginar. Roberto levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. O sol da tarde pintava sombras alongadas sobre seu rosto tenso. Sabe o que é irônico? Ele disse sem se virar. Passei anos fugindo da terapia durante nosso casamento, Teresa. E agora, quando finalmente estou pronto para fazer o trabalho difícil, para realmente mudar, é com você como terapeuta, mas para salvar um relacionamento com outra pessoa. Por que agora? A pergunta de Camila saiu quase como uma súplica. Por que com ela? Por que comigo? Roberto virou-se encarando as duas mulheres. Seus olhos estavam úmidos. Porque com Teresa eu era jovem e arrogante, convencido de que meu império hoteleiro era mais importante que qualquer coisa. Com você, Camila, pela primeira vez estou velho o suficiente para perceber que sucesso sem conexão verdadeira é vazio. Teresa sentiu lágrimas se formando em seus próprios olhos. Anos de treinamento profissional diziam que ela deveria manter a compostura, encerrar a sessão, encaminhar o casal para outro terapeuta. Mas havia algo catártico acontecendo. Ali, algo que transcendia os limites convencionais da terapia. Talvez, ela disse suavemente, todos nós precisássemos deste momento. Não para consertar o passado, mas para finalmente deixá-lo ir. Camila abriu o envelope, seus olhos correndo rapidamente pelas primeiras páginas do manuscrito. Você escreveu que eu lembro você quando jovem. Sim, Teresa admitiu, mas também escrevi que você é mais forte do que eu era. Você confrontou a verdade em vez de passar anos tentando ignorá-la. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores.
Não era mais carregado de tensão não resolvida, mas de uma estranha paz. A paz que vem depois que todas as máscaras caem, quando não há mais nada a esconder. E agora? Roberto perguntou, sua voz rouca. Agora, Teresa respondeu voltando. Gentilmente à sua postura profissional, eu vou indicar alguns colegas excelentes que podem continuar o trabalho com vocês. E então, vou terminar meu livro, porque acho que esta história, a história de todos nós, precisa ser contada. Camila assentiu lentamente, enxugando uma lágrima. Sabe o que é engraçado? Vim aqui hoje preparada para explodir tudo, mas ao invés disso, finalmente começamos a construir algo verdadeiro, Roberto completou, sentando-se novamente. Mesmo que isso signifique começar do zero. Teresa observou os dois, sentindo uma mistura agridoce de realização profissional e conclusão pessoal. Às vezes, pensou, as maiores lições de cura vêm não de evitar a dor, mas de atravessá-la completamente com honestidade e coragem. A noite caía sobre São Paulo quando Teresa fechou seu consultório. As luzes da Avenida Paulista já começavam a piscar, criando um balé luminoso que refletia nas janelas dos arranha-céus. Em sua bolsa, pesava a lista de terapeutas recomendados que havia entregado a Roberto e Camila algumas horas antes. Um gesto profissional que marcava o fim de uma das experiências mais intensas de sua carreira. Seu celular vibrou com uma mensagem de Carolina. Jantar em casa hoje? Ricardo está preocupado com você. Teresa digitou rapidamente uma resposta afirmativa enquanto esperava o elevador. Precisava de sua irmã agora, mais do que nunca. O elevador espelhado refletia sua imagem. Uma mulher de meia idade elegante, composta, profissional, mas seus olhos revelavam o peso emocional do dia. Do outro lado da cidade, no Parque Buenos Aires, Camila caminhava sozinha, seus saltos ecoando nas alamedas arborizadas. Havia dispensado o motorista de Roberto e recusado a carona de Mariana, precisando desesperadamente deste momento de solidão. O manuscrito de Teresa pesava em sua bolsa como chumbo. Seu celular tocou. Era Gabriel. Depois de anos sem contato, ele havia comentado em uma de suas fotos no Instagram na noite anterior. A coincidência do timing não lhe escapava. Deixou a chamada ir para a caixa postal. No escritório da rede de hotéis, no último andar de um edifício comercial nos Jardins, Roberto encarava a cidade através das janelas panorâmicas. Uma garrafa de uísque 30 anos repousava intocada sobre sua mesa. Um presente de Teresa em seu último aniversário de casamento. Você não vai beber isso, vai? Ricardo perguntou da porta, sua figura refletida no vidro da janela. Não, Roberto respondeu sem se virar, mas também não consigo jogá-la fora. Ricardo entrou na sala, sentando-se em uma das poltronas de couro. Carol me contou que Teresa está vindo jantar. Quer se juntar a nós? Depois de hoje? Roberto soltou uma risada seca. Acho que todos nós precisamos de um pouco de distância. No apartamento de Carolina, Teresa ajudava a irmã a preparar um risoto de fungo, uma atividade terapêutica que compartilhavam desde a adolescência. O aroma de cogumelos e vinho branco preenchia a cozinha. Então acabou? Carolina perguntou, mexendo o arroz lentamente. As sessões, sim, Teresa respondeu, cortando salsinha. Mas o livro está apenas começando. Tem certeza que quer expor tudo isso? Teresa parou de picar, encarando a irmã. Não vou expor nada. Vou contar uma história sobre cura, sobre como às vezes precisamos enfrentar nossos fantasmas mais difíceis para ajudar outros a enfrentarem os deles. No outro lado da cidade, Camila finalmente chegava em seu apartamento em Pinheiros. Mariana a esperava na porta, segurando uma garrafa de vinho e uma caixa de chocolates belgas. Achei que você poderia precisar disso, Mariana disse abraçando. Amiga,
Dentro do apartamento, Camila finalmente permitiu que suas defesas caíssem. Sentada no sofá com Mariana, abriu o manuscrito de Teresa e começou a ler em voz alta. Há momentos em nossas vidas profissionais em que a linha entre curador e ferido se torna tão tênue que mal podemos distingui-la. Este é um relato sobre um desses momentos, sobre como 3 pessoas descobriram que às vezes precisamos nos perder completamente para começar a nos encontrar. Mariana serviu o vinho, observando as lágrimas silenciosas que corriam pelo rosto da amiga. O que você vai fazer sobre Roberto? Camila fechou o manuscrito, pegando seu celular. Abriu a foto que Gabriel havia comentado. Uma imagem dela em um evento beneficente, sorrindo ao lado de Roberto. O comentário dele era simples. Você parece feliz, de verdade, desta vez. Sabe o que é irônico? Camila disse, mostrando o celular para Mariana. Gabriel sempre dizia que eu tinha medo de ser vulnerável, de mostrar minhas imperfeições. E aqui estou eu, namorando um homem que passou a vida inteira construindo uma fachada de perfeição. No jantar na casa de Carolina, Teresa compartilhava pensamentos semelhantes com a irmã. Entre garfadas de risoto, as palavras fluíam como o vinho em suas taças. Durante anos tentei ser a esposa perfeita para Roberto, Teresa refletiu. Depois tentei ser a terapeuta perfeita para meus pacientes. Hoje percebi que talvez a verdadeira cura esteja em aceitar nossas imperfeições. Carolina pegou a mão da irmã sobre a mesa. E como você se sente agora? Como se tivesse finalmente terminado um capítulo que ficou em aberto por 7 anos. Teresa fez uma pausa provando um gole de vinho. Mas também como se estivesse começando algo novo. Este livro não é apenas sobre terapia de casais. É sobre como todos nós carregamos histórias não resolvidas e como essas histórias moldam quem nos tornamos. Em seu escritório, Roberto finalmente se afastou da janela. Pegou a garrafa de uísque e caminhou até o pequeno bar no canto da sala. Com um movimento deliberado, colocou-a na prateleira mais alta. Não para beber, não para jogar fora, mas para guardar como lembrança de uma história que precisava ser honrada, mesmo que tenha chegado ao fim. Seu celular vibrou com uma mensagem de Camila. Preciso de alguns dias para processar tudo isso, mas quando estiver pronta, gostaria de começar de novo, sem segredos desta vez. Roberto sentou-se em sua cadeira, sentindo o peso dos anos e das escolhas que o trouxeram até ali. Em sua tela, digitou uma resposta. Leva o tempo que precisar. Desta vez, quero fazer as coisas do jeito certo. A noite avançava sobre São Paulo, envolvendo a cidade em seu manto de luzes e sombras. Em diferentes pontos da metrópole, 3 pessoas começavam a processar as revelações do dia, cada uma à sua maneira. Teresa, através das palavras que escrevia em seu livro, Camila, através das verdades que finalmente podia encarar, e Roberto, através do silêncio reflexivo que, pela primeira vez em sua vida, não precisava preencher com trabalho ou conquistas. Em algum lugar entre o passado que não podiam mudar e o futuro que ainda estava por escrever, todos eles começavam a aprender a mesma lição. Às vezes, é preciso deixar as coisas quebrarem completamente para que possam ser reconstruídas de uma forma mais verdadeira. Uma semana havia se passado desde a última sessão de terapia. Teresa observava a chuva fina que caía sobre São Paulo através da janela de seu novo espaço de trabalho. Uma sala menor, mais acolhedora, em um centro empresarial em Pinheiros. A mudança de consultório não era apenas física, representava sua própria transformação. Seu laptop estava aberto sobre a mesa de madeira rústica, o cursor piscando no documento do livro. As palavras fluíam com uma facilidade surpreendente. O processo terapêutico é como um espelho de 2 faces. Enquanto ajudamos nossos pacientes a enfrentarem suas verdades mais difíceis, somos forçados a encarar nossas próprias feridas,
não cicatrizadas. Esta é a história de como 3 pessoas descobriram que a cura nem sempre vem através do caminho que esperamos. O telefone tocou, interrompendo seu fluxo de pensamento. Era seu editor, Marcos. Teresa, acabei de ler os 3 primeiros capítulos que você enviou. Sua voz transmitia entusiasmo. É muito mais profundo do que um simples manual de autoajuda. Você está criando algo único aqui. Obrigada, Marcos. Mas ainda tenho preocupações sobre expor essa história, mesmo com nomes e detalhes alterados. É por isso que funciona, ele argumentou. É honesto, é vulnerável. Você não está se colocando como uma especialista infalível, mas como um ser humano que também está aprendendo e crescendo. No outro lado da cidade, Camila estava sentada em um café no Itaim, encarando seu próprio reflexo na xícara de café esfriando. Mariana ocupava a cadeira à sua frente, revisando contratos de publicidade em seu tablet. Gabriel ligou de novo. Camila disse subitamente: "Quer me encontrar para um café?" Mariana levantou os olhos dos contratos. "E você vai?" "Não sei." Camila mexeu o café distraidamente. "Por anos, carreguei tanta culpa por ter cancelado nosso casamento. Agora, depois de tudo o que aconteceu com Roberto e Teresa, começo a entender que talvez tenha sido o ato mais corajoso que já fiz." "Você era muito jovem", Mariana lembrou gentilmente. 23 anos, prestes a se casar com seu namorado. Da faculdade, porque era o que todos esperavam. Assim como Teresa se casou com Roberto aos 25, Camila sorriu sem humor. Os padrões têm um jeito de se repetir, não é? No escritório da rede de hotéis, Roberto estava em uma videoconferência com investidores portugueses. A expansão para Lisboa, que antes parecia sua prioridade máxima, agora ocupava um espaço diferente em sua mente. Ricardo observava o amigo com curiosidade da porta da sala. "Então", Roberto estava dizendo, seu português de Portugal cuidadosamente articulado, "sugiro adiarmos a inauguração do hotel em 3 meses. Quero estar pessoalmente envolvido em cada etapa e, no momento, preciso resolver algumas questões pessoais em São Paulo." Depois que a chamada terminou, Ricardo entrou na Sanborn sala. "Você está mesmo adiando o projeto de Lisboa?" "Estou redefinindo prioridades", Roberto respondeu, fechando seu laptop. "Sabe quantos hotéis construí nos últimos 7 anos? 12, Ricardo respondeu prontamente. "E sabe quantos relacionamentos significativos construí no mesmo período?" Ricardo sentou-se estudando o amigo com atenção. "O que exatamente você está planejando?" Roberto girou em sua cadeira, encarando a cidade através das janelas. "Lembra quando começamos? Éramos 2 moleques ambiciosos, com um sonho de criar a maior rede de hotéis do Brasil. Conseguimos, mas em algum momento esqueci por que comecei. Tudo isso. Por quê? Porque eu queria criar lugares onde pessoas pudessem se conectar, criar memórias, viver momentos especiais. Que ironia, não? Construí espaços para outros viverem suas histórias de amor enquanto arruinava as minhas." Em seu apartamento, Camila finalmente reuniu coragem para abrir a gaveta onde guardava a carta nunca entregue a Roberto. Releu suas próprias palavras, escritas há apenas 3 meses. "Querido Roberto, há algo que preciso te contar sobre meu passado, sobre um casamento que nunca aconteceu e uma menina de 23 anos que teve coragem de dizer não quando todos esperavam que ela dissesse sim." Seu celular vibrou com uma mensagem de Roberto. "Podemos conversar, sem pressão, sem expectativas, apenas 2 pessoas sendo honestas uma com a outra." No novo consultório, Teresa terminava mais um capítulo de seu livro quando recebeu um e-mail inesperado. Era de uma importante revista de psicologia, convidando-a para escrever um artigo sobre os desafios éticos e pessoais na terapia de casais. Carolina, que havia passado para um café no fim da tarde, leu o e-mail por cima do ombro da irmã. "Você vai aceitar?" "Vou", Teresa respondeu com convicção.
Mas não vou escrever apenas sobre teoria e ética profissional. Vou escrever sobre como, às vezes, os maiores aprendizados vêm justamente quando ultrapassamos nossos próprios limites. A chuva havia parado, deixando o ar com aquele cheiro característico de terra molhada. No café do Itaim, Camila finalmente respondeu à mensagem de Roberto. Amanhã, 19 horas, mas primeiro tem uma carta que você precisa ler. Em seu escritório, Roberto recebeu a mensagem e, pela primeira vez em semanas, sentiu um sorriso genuíno se formar em seus lábios. Pegou seu telefone e fez algo que nunca havia feito em sua vida profissional. Ativou o modo Não Perturbe para o resto do dia. Teresa fechou seu laptop, satisfeita com o progresso do dia. Seu livro estava tomando forma, não apenas como um guia de autoajuda ou um tratado sobre terapia, mas como um testemunho da complexidade das relações humanas. Em sua mesa, uma foto antiga chamou sua atenção. Ela e Roberto, no dia de seu casamento, jovens e cheios de sonhos. Com cuidado, guardou a foto em uma gaveta. Não para esconder ou negar o passado, mas para dar espaço para novas histórias se desenvolverem. Em seu documento, acrescentou uma última linha antes de encerrar o dia. Às vezes, o verdadeiro ato de cura não está em consertar o que foi quebrado, mas em aceitar que algumas coisas precisam se quebrar para que possamos construir algo novo, algo mais verdadeiro em seu lugar. O restaurante Vista, no topo do Copan, oferecia uma das vistas mais impressionantes de São Paulo. Roberto aguardava Camila em uma mesa próxima à janela. A carta que ela havia lhe entregado mais cedo, repousando sobre a toalha branca. O sol se punha sobre a cidade, pintando o céu em tons de laranja e rosa que se refletiam nas milhares de janelas dos arranha-céus. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre o envelope já aberto. As palavras de Camila ainda ecoavam em sua mente. Cancelei meu casamento com Gabriel não porque não o amava, mas porque percebi que estava prestes a cometer o mesmo erro que via em tantos casais à minha volta. Casar-se com a ideia de um futuro seguro e previsível, mesmo que isso significasse sufocar quem realmente éramos. O som de saltos sobre o piso de mármore anunciou a chegada de Camila. Ela estava deslumbrante em um vestido azul marinho, mas seus olhos revelavam a mesma vulnerabilidade que Roberto sentia. Você leu, ela disse, não como uma pergunta, sentando-se à sua frente. Li, Roberto confirmou, servindo vinho para ambos, e reconheci muito de mim mesmo nas suas palavras, especialmente na parte sobre máscaras sociais e expectativas. Do outro lado da cidade, no apartamento em Pinheiros, Teresa estava sentada em sua varanda com Carolina. O notebook em seu colo exibia o último capítulo de seu livro, recém-terminado. Você realmente vai publicar isso? Carolina perguntou, devolvendo as páginas impressas que havia acabado de ler. Teresa tomou um gole de seu chá de jasmim. Vou, mas não antes de mostrar para eles. Roberto e Camila merecem ler primeiro, mesmo que os nomes e detalhes tenham sido alterados. De volta ao Vista, Camila e Roberto compartilhavam um momento de honestidade rara. Sabe o que mais me impressionou na sua carta? Roberto perguntou, girando a taça de vinho. A coragem. Aos 23 anos, você teve a força que eu não tive aos 40, 50, 55. Que força de admitir que estava seguindo um roteiro que não era verdadeiramente seu. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Com cuidado. Quando Teresa e eu nos casamos, eu já era um empresário promissor. Tinha um plano perfeitamente traçado. Expandir a rede de hotéis, ter filhos, construir um império. Teresa se encaixava perfeitamente nesse plano, ou pelo menos era o que eu pensava. Camila inclinou-se para a frente. E agora? Agora percebo que passei a vida inteira construindo hotéis para outras pessoas viverem suas histórias, enquanto eu mesmo me escondia atrás de planilhas e reuniões. No apartamento de Teresa, Carolina servia mais chá
enquanto a irmã lia em voz alta um trecho de seu livro. O verdadeiro trabalho de um terapeuta não é consertar relacionamentos quebrados, mas ajudar as pessoas a entenderem que, às vezes, é preciso quebrar padrões antigos para construir algo novo. Como terapeuta, aprendi isso da maneira mais difícil, sendo forçada a enfrentar meus próprios padrões quebrados. É poderoso, Carolina comentou, mas não teme as consequências profissionais de expor tanta vulnerabilidade? Teresa sorriu, um sorriso sereno que não carregava mais o peso da perfeição que tanto buscara. Sabe qual foi minha maior lição em tudo isso? Que nossa humanidade não nos torna menos profissionais, ela nos torna mais efetivos. No restaurante, o jantar havia chegado, mas permanecia praticamente intocado. Roberto e Camila estavam imersos em uma conversa que parecia dissolver anos de defesas. Então, Camila disse, brincando com um pedaço de robalo em seu prato, "O que fazemos agora?" Roberto surpreendeu-a com sua resposta. "Quero te mostrar algo." Ele pegou seu telefone, abrindo um e-mail. É o projeto de um novo hotel. Não em Lisboa, não em Dubai, mas em uma pequena cidade no litoral norte de São Paulo. Camila examinou as imagens com curiosidade. É diferente dos seus outros projetos. Porque não é um hotel de luxo tradicional. É um espaço de reconexão com a natureza, com outras pessoas, consigo mesmo. Ele fez uma pausa significativa. Foi inspirado em algo que você disse nas sessões com Teresa, sobre como se sentia mais viva fotografando pessoas reais em lugares simples que em eventos sofisticados. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Você realmente estava ouvindo. Estava. E quero que você faça parte deste projeto. Não como minha namorada, não como influenciadora digital, mas como artista. Quero suas fotografias contando histórias reais nas paredes deste lugar. Naquele momento, o celular de ambos vibrou com o mesmo e-mail. Era de Teresa, com um anexo do manuscrito de seu livro e uma mensagem simples. Antes que isso vá para o editor, quero que vocês leiam, não porque preciso de aprovação, mas porque esta história pertence a todos nós. E talvez, ao lermos, nossas próprias experiências através dos olhos uns dos outros, possamos encontrar um sentido maior em tudo que vivemos. Camila olhou para Roberto sobre a mesa. Quer ler junto comigo? Ele assentiu, movendo sua cadeira para mais perto dela. Juntos, abriram o arquivo em um iPad, suas cabeças próximas enquanto mergulhavam nas palavras de Teresa. Em sua varanda, Teresa observava as luzes da cidade, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Seu telefone mostrava que o e-mail havia sido aberto por ambos os destinatários. Agora era esperar, não com ansiedade, mas com a tranquila certeza de que algumas histórias precisam ser contadas, não para serem julgadas, mas para serem compreendidas. A noite avançava sobre São Paulo, envolvendo 3 almas em diferentes estágios de transformação. No Vista, 2 pessoas redescobriam uma conexão mais profunda através das palavras de uma terceira. Em Pinheiros, uma terapeuta finalmente encontrava sua própria cura através do ato de contar sua história. E em algum lugar, entre essas narrativas entrelaçadas, uma verdade maior emergia. Às vezes, é preciso perder-se completamente para encontrar um caminho mais autêntico de volta para casa. A manhã chegou com aquela luminosidade peculiar de São Paulo após uma noite de chuva. Teresa estava em seu novo consultório, organizando suas anotações, quando recebeu a primeira mensagem. Era de Camila. Terminei de ler o manuscrito às 3 da manhã. Podemos nos encontrar? Só nós 2? Minutos depois, chegou a mensagem de Roberto. Você sempre foi uma excelente escritora, mas desta vez você se superou. O capítulo sobre padrões geracionais de comportamento foi como olhar em um espelho que nunca tive coragem de encarar.
Teresa respirou fundo, sentindo o peso e a leveza dessas reações iniciais. Respondeu primeiro a Camila. Café da manhã no Botanicafé em meia hora? O Botanicafé, um charmoso estabelecimento cercado por plantas em pinheiros, estava relativamente vazio àquela hora da manhã. Camila já estava lá quando Teresa chegou, sentada em uma mesa no jardim, seus cabelos dourados refletindo a luz do sol que filtrava através das folhagens. Obrigada por vir, Camila disse, levantando-se para um abraço que surpreendeu ambas pela naturalidade. Depois de fazerem seus pedidos, um café com leite de amêndoas para Camila, chá verde para Teresa, um silêncio confortável se estabeleceu entre elas. Sabe o que mais me tocou no seu livro? Camila começou, seus dedos brincando com a xícara. A forma como você descreveu o momento em que percebeu que estava repetindo com seus pacientes o mesmo padrão de perfeccionismo que destruiu seu casamento. Teresa assentiu, lembrando-se da passagem. A necessidade de ser a terapeuta perfeita era apenas outro disfarce para a mesma menina que sempre quis ser a filha perfeita, a esposa perfeita. Exatamente. Camila interrompeu. E quando você escreveu sobre como me via, não como uma rival ou uma versão mais jovem de você mesma, mas como alguém que estava lutando contra seus próprios demônios de perfeição, foi revelador. Em seu escritório, Roberto relia certas passagens do manuscrito, sublinhando trechos que o haviam impactado particularmente. Ricardo entrou sem bater, como sempre fazia. Você está atrasado para a reunião com os investidores, Ricardo disse, mas parou ao ver o estado contemplativo do amigo. Cancele, Roberto respondeu, sem tirar os olhos do texto. Ou melhor, assuma você. Preciso resolver algo mais importante. Ricardo aproximou-se reconhecendo o manuscrito de Teresa. Então você leu. Li e reli. Roberto finalmente olhou para o amigo. Você sabia que meu pai também era workaholic? Teresa fez uma análise brilhante sobre como eu reproduzi, inconscientemente, o mesmo padrão que criticava nele. No café, a conversa entre Teresa e Camila havia se aprofundado. Roberto me mostrou o projeto do novo hotel ontem. Camila comentou, um sorriso suave em seus lábios. É tão diferente de tudo que ele já fez? Como assim? É um espaço focado em conexão, em experiências reais. Ele quer que eu desenvolva um projeto fotográfico documentando histórias de pessoas locais. Camila fez uma pausa. Sabe, o que é mais incrível? Ele está deixando a expansão internacional em segundo plano para se dedicar a isso. Teresa sentiu uma emoção inesperada tomar conta de si. Não inveja ou ressentimento, mas uma genuína alegria ao ver que Roberto estava finalmente permitindo-se ser vulnerável, permitindo-se mudar. Tem uma parte no seu livro, Camila continuou, pegando seu celular para ler um trecho que havia marcado, onde você escreve: às vezes, o amor mais verdadeiro que podemos oferecer a alguém é permitir que essa pessoa cresça, mesmo que esse crescimento signifique seguir um caminho diferente do nosso. Eu escrevi isso pensando em Roberto, Teresa admitiu, mas também pensando em todos os meus pacientes, em como às vezes nossa maior contribuição como terapeutas é simplesmente criar um espaço seguro para que as pessoas encontrem seu próprio caminho. O celular de ambas vibrou simultaneamente. Era uma mensagem de Roberto no grupo que ele havia acabado de criar com as duas. Preciso compartilhar algo com vocês. Acabei de tomar uma decisão importante. Estou me afastando da presidência da rede de hotéis por 1 ano. Ricardo assumirá interinamente enquanto me dedico ao projeto do hotel no Litoral Norte. E mais importante, comecei minha própria terapia hoje cedo. Camila e Teresa trocaram olhares surpresos. Ele está realmente mudando, Camila sussurrou, mais para si mesma do que para Teresa. Não, Teresa corrigiu gentilmente. Ele está finalmente permitindo-se ser quem sempre foi, por baixo de todas as camadas de expectativas e aparências.
Naquele momento, Mariana chegou ao café, conforme combinado previamente com Camila. Ao ver Teresa, hesitou brevemente. Mas Camila fez sinal para que se juntasse a elas. "Mari, você precisa ler isso", Camila disse, passando seu tablet com o manuscrito de Teresa. "É sobre como às vezes precisamos nos perder para nos encontrar." Enquanto Mariana começava a ler, Teresa observava a cena com um novo olhar. Ali estavam 3 mulheres de diferentes gerações, diferentes histórias, unidas pela busca comum de autenticidade. Seu celular vibrou com mais uma mensagem de Roberto. "Teresa, obrigado, não apenas pelo livro, mas por ter sido corajosa o suficiente para transformar nossa história em algo maior que nós mesmos." Em seu novo consultório, mais tarde naquele dia, Teresa adicionou um novo parágrafo ao epílogo de seu livro. "O verdadeiro milagre da terapia não está nas grandes revelações ou nas soluções mágicas. Está nos pequenos momentos de coragem, quando permitimos que nossas máscaras caiam e nos mostramos exatamente como somos. E às vezes, esse processo de cura não segue um caminho linear. Ele se espalha como ondas em um lago, tocando vidas que nem imaginávamos alcançar, criando conexões que transcendem os papéis tradicionais de terapeuta e paciente, ex-marido e ex-esposa, passado e presente." A cidade continuava seu ritmo frenético lá fora, mas dentro daquele espaço, algo novo estava nascendo. Uma teia de relacionamentos transformados, não pela perfeição, mas pela aceitação de suas imperfeições compartilhadas. O litoral norte de São Paulo exibia aquela beleza selvagem, típica de início de outono. Camila ajustava sua câmera profissional, capturando o momento exato em que uma senhora local, Dona Zefa, separava grãos de café na varanda de sua casa, centenária. A poucos metros dali, Roberto conversava com arquitetos, os projetos do novo hotel espalhados sobre uma mesa improvisada embaixo de uma mangueira antiga. Não quero derrubar nenhuma árvore centenária", ele insistia, seu tom firme mas gentil. Uma nova faceta de sua personalidade que surpreendia até a ele mesmo. "Vamos adaptar a estrutura para preservar a vegetação nativa. Este projeto não é sobre luxo ostensivo, é sobre conexão com o local." Camila sorriu, registrando discretamente aquele momento com sua câmera. Nas últimas semanas, havia documentado não apenas a comunidade local, mas também a transformação gradual de Roberto. O homem que antes só se preocupava com planilhas e lucros agora passava horas ouvindo as histórias dos moradores, aprendendo sobre suas tradições, seus medos e seus sonhos. Em São Paulo, Teresa estava em seu novo consultório, finalizando uma sessão de terapia online com um casal de Curitiba. Seu livro, ainda não publicado, mas já gerando burburinho no meio profissional, havia atraído pacientes de todo o país. "Antes de encerrarmos", ela disse ao casal na tela, "gostaria de compartilhar algo que aprendi recentemente. Às vezes, nossas maiores crises são, na verdade, portais para transformações necessárias." Após a sessão, Teresa abriu seu e-mail para encontrar uma mensagem de seu editor. "Teresa, as primeiras críticas do manuscrito são excepcionais. A forma como você entrelaçou teoria psicológica com sua própria experiência criou algo único. A editora quer antecipar o lançamento para o próximo mês. Precisamos marcar algumas entrevistas." Seu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Era uma foto postada por Camila. Um ensaio em preto e branco de Roberto, sentado, com Dona Zefa, ambos rindo enquanto ela ensinava a ele o ponto certo de torrar café. A legenda dizia: "Às vezes, precisamos desacelerar para realmente enxergar o que importa. Veja novos projetos, veja novas perspectivas." Teresa sorriu, lembrando-se de como Roberto costumava torcer o nariz para café não importado. Agora ele estava ali, aprendendo com uma senhora local
Os segredos de uma tradição centenária. De volta ao litoral, Camila guardava seu equipamento enquanto observava Roberto se despedir dos arquitetos. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e laranja que refletiam no mar visível ao longe. "Sabe o que é engraçado?" ela disse quando ele se aproximou. "Quando comecei a namorar você, todos me alertaram sobre o poderoso Roberto Mendes. Diziam que você era impossível de agradar, obsessivo com controle, viciado em trabalho." Roberto sentou-se ao seu lado no banco de madeira rústica. E não estavam errados. Não, mas também não estavam completamente certos. Aquele Roberto era uma construção, uma armadura que você usou por tanto tempo que esqueceu quem era por baixo dela. Ele pegou a câmera dela navegando pelas fotos do dia. "E quem você acha que eu sou por baixo da armadura?" Camila pegou de volta sua câmera, mostrando a foto que havia acabado de postar. "Este homem aqui, o que ri genuinamente enquanto aprende algo novo, o que se permite ser aprendiz em vez de sempre mestre." No consultório, Teresa recebia uma visita inesperada de Carolina. "Você não vai acreditar", sua irmã disse, entrando com um sorriso largo. "Acabei de ver as fotos que Camila postou. Roberto está diferente." "Eu vi", Teresa respondeu, servindo chá para ambas. "E sabe o que é mais interessante? Não sinto mais aquela pontada de dor quando vejo fotos dele. É como se finalmente tivesse encontrado paz com nosso passado." Carolina estudou a irmã com atenção. "E como está seu novo terapeuta?" "Dr. Paulo, incrível. Ele me ajudou a perceber que minha necessidade de ser a terapeuta perfeita era uma forma de compensar meus próprios sentimentos de inadequação no casamento com Roberto." No final daquela tarde, Camila e Roberto caminhavam pela praia deserta. O projeto do hotel estava avançando, mas de uma forma diferente da usual. Cada decisão era tomada com consideração não apenas pelo lucro, mas pelo impacto na comunidade local. "Teresa me mandou a versão final do livro hoje", Camila comentou, seus pés descalços deixando pegadas na areia molhada. "Tem um trecho novo no final que acho que você vai gostar." Roberto parou de caminhar, virando-se para ela com curiosidade. "Que trecho?" Camila pegou seu celular, abrindo o arquivo. "Às vezes, o verdadeiro sucesso não está em construir impérios de concreto e vidro, mas em desconstruir as paredes que edificamos ao redor de nossos corações. E nesse processo de desconstrução, podemos descobrir que aquilo que considerávamos fraqueza, nossa vulnerabilidade, nossa necessidade de conexão, é, na verdade, nossa maior força." Roberto ficou em silêncio por um momento, deixando as palavras penetrarem. Ela sempre teve o dom de transformar dor em sabedoria. "Como você está se sentindo com suas próprias sessões de terapia?" Camila perguntou suavemente. "Honestamente, é o trabalho mais difícil que já fiz. Mais difícil que construir hotéis, mais difícil que fechar negócios internacionais." Ele fez uma pausa, observando o horizonte. "Mas também é o mais recompensador." Naquela noite, 3 pessoas em diferentes pontos do estado de São Paulo preparavam-se para dormir, cada uma refletindo sobre as transformações dos últimos meses. Teresa, em seu apartamento em Pinheiros, finalizava as últimas correções de seu livro. Camila, no quarto simples da pousada local, organizava suas fotos do dia, criando uma narrativa visual de transformação. E Roberto, em seu bangalô improvisado com vista para o mar, fazia algo que nunca fizera antes. Escrevia em um diário, seguindo a recomendação de seu terapeuta. A última entrada daquela noite dizia: "Hoje entendi que sucesso não é sobre quanto você conquista, mas sobre quanto você cresce. E às vezes, o maior crescimento vem justamente quando permitimos que nossas certezas sejam desconstruídas, quando abrimos espaço para novas formas de ver,
sentir e ser. A livraria da Vila em Pinheiros estava especialmente movimentada naquela noite. Uma exposição de fotografias de Camila ocupava as paredes. Imagens em preto e branco documentando a transformação da comunidade litorânea e o processo de construção do novo hotel de Roberto. No centro da exposição, uma foto particularmente tocante mostrava Teresa, Roberto e Camila juntos, sentados na varanda de Dona Zefa, todos rindo enquanto aprendiam os segredos do café artesanal. Era a noite de lançamento do livro de Teresa, Corações em Reconstrução, uma terapeuta descobrindo sua própria cura. A combinação do lançamento com a exposição fotográfica de Camila não era coincidência. Era uma celebração da jornada compartilhada por todos eles. Teresa ajustava nervosamente o blazer azul marinho enquanto observava a fila de pessoas que já se formava para a sessão de autógrafos. Carolina aproximou-se com 2 taças de espumante. "Respire", sua irmã sussurrou, entregando-lhe uma das taças. "Esta é sua noite." Do outro lado do salão, Roberto conversava com um grupo de psicólogos interessados no projeto do hotel, que estava sendo desenvolvido com espaços específicos para retiros terapêuticos e workshops de desenvolvimento pessoal. Seu rosto bronzeado pelo sol do litoral e a postura mais relaxada revelavam um homem diferente daquele executivo tenso de alguns meses atrás. Camila circulava entre os convidados, explicando o conceito por trás de suas fotografias. Parou diante da imagem central, aquela dos 3 juntos. "Esta é minha favorita", disse para um pequeno grupo que a acompanhava, porque captura o momento exato em que percebemos que algumas histórias não precisam ter vilões e mocinhos. Às vezes, são apenas pessoas tentando fazer o melhor que podem com as ferramentas que têm. O editor de Teresa subiu ao pequeno palco improvisado, sinalizando o início da cerimônia de lançamento. A livraria ficou em silêncio enquanto ele falava sobre a singularidade do livro, sobre como Teresa havia conseguido transformar uma experiência pessoal complexa em uma obra que transcendia os limites tradicionais da literatura de autoajuda. Quando Teresa tomou o microfone, seus olhos encontraram primeiro os de Roberto, depois os de Camila. "Este livro", ela começou, "não é apenas sobre terapia de casais. É sobre como às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar de uma forma mais verdadeira. É sobre como nossas feridas, quando propriamente compreendidas, podem se tornar portais para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros." Na primeira fila, Ricardo e Carolina seguravam as mãos um do outro, testemunhas silenciosas de uma história que haviam acompanhado desde o início. Mariana, ao lado deles, filmava discretamente o momento para seu arquivo pessoal. Após a fala de Teresa, enquanto a sessão de autógrafos começava, Roberto e Camila encontraram um momento quieto próximo à janela da livraria. "Você está bem?" ela perguntou, notando seu olhar pensativo. "Estou", ele respondeu, pegando sua mão, só pensando em como a vida dá voltas. Há um ano, eu estava obcecado com a expansão internacional da rede de hotéis. Hoje, estou construindo um projeto que é praticamente o oposto de tudo que já fiz, ao lado de alguém que me ensinou que sucesso não se mede por números em uma planilha. Teresa observou a cena discretamente enquanto autografava os livros. Seu coração, antes apertado com memórias dolorosas, agora se enchia de uma sensação diferente. Não de perda ou arrependimento, mas de gratidão pela jornada que os trouxera até ali. A noite avançava e aos poucos os convidados começavam a partir. Ficaram apenas os mais próximos: Teresa, Roberto, Camila, Carolina, Ricardo e Mariana. Sentados em um círculo informal entre as estantes de livros, compartilhavam histórias e risadas. Para novos começos, Teresa propôs um brinde erguendo sua taça.
e para a coragem de permitir que nossas histórias, mesmo as mais difíceis, se transformem em pontes para outros corações em reconstrução. As taças tilintaram, celebrando não apenas o lançamento de um livro, mas a transformação de 3 vidas que, ao se entrelaçarem de uma forma inesperada, haviam descoberto novos significados para amor, cura e autenticidade. O hotel estava pronto para sua inauguração. Não era o maior projeto de Roberto, nem o mais luxuoso, mas era indiscutivelmente o mais significativo. Construído em harmonia com a paisagem natural, o Hotel Recanto das Marés mesclava a arquitetura sustentável com elementos da cultura local. As paredes do saguão principal exibiam as fotografias de Camila em tamanho real, contando a história da comunidade e da transformação do lugar. Dona Zefa, agora coordenadora do café artesanal do hotel, orientava sua equipe de jovens locais na preparação para a cerimônia de abertura. O aroma de café recém-torrado misturava-se com a brisa marinha que entrava pelas janelas amplas. Quem diria, ela comentou com Camila, que ajustava sua câmera para registrar os últimos preparativos, que aquele homem da cidade grande ia mesmo ouvir nossas histórias e respeitar nosso modo de vida. Camila sorriu, lembrando-se do Roberto de um ano atrás, sempre impaciente e controlador. Às vezes, Dona Zefa, as pessoas só precisam de uma chance para mostrarem quem realmente são. No quarto principal do hotel, Roberto ajustava a gravata diante do espelho. Não era o terno italiano feito sob medida que costumava usar, mas uma peça mais leve, adequada ao clima litorâneo e ao novo homem que havia se tornado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Teresa. Acabei de chegar ao aeroporto. Carolina está comigo. Estaremos aí em 2 horas para a inauguração. PS. O livro entrou na lista dos mais vendidos esta semana. Roberto sorriu para a mensagem. A presença de Teresa na inauguração não era apenas um gesto de cordialidade. Era a celebração de um ciclo que se completava. Seu olhar vagou para a prateleira do quarto, onde um exemplar do livro dela ocupava lugar de destaque ao lado de seu diário pessoal, agora repleto de reflexões dos últimos meses. No saguão, Mariana coordenava a equipe de assessoria de imprensa. A inauguração do hotel havia gerado interesse nacional, não apenas pelo nome de Roberto Mendes, mas pela proposta inovadora. Um espaço que priorizava a conexão humana e desenvolvimento pessoal sobre luxo ostensivo. Os primeiros 3 meses de reserva já estão lotados, ela informou Camila, que descia as escadas com seu equipamento fotográfico, principalmente para os retiros terapêuticos. Camila assentiu, pensando em como sua própria vida havia mudado. Suas redes sociais, antes dedicadas a produtos de luxo e eventos glamurosos, agora contavam histórias reais de pessoas reais. Seus seguidores não haviam diminuído, haviam se transformado junto com ela. Ricardo chegou cedo, trazendo notícias de São Paulo. A diretoria aprovou por unanimidade a sua licença prolongada, ele informou Roberto. Querem transformar este projeto em um modelo para futuros empreendimentos do grupo. Quem diria, Roberto respondeu, que afastar-se do poder traria mais influência do que lutar para mantê-lo. À medida que os convidados começavam a chegar, o hotel ganhava vida. Entre os presentes havia uma mistura única, moradores locais, jornalistas, empresários, terapeutas interessados no espaço para retiros. Teresa e Carolina chegaram pouco antes do início da cerimônia oficial. Isto é incrível, Teresa comentou, observando como suas palavras, através das citações de seu livro discretamente espalhadas pelas paredes, dialogavam com as fotografias de Camila para contar uma história de transformação. Roberto subiu ao pequeno palco montado no jardim do hotel, com vista para o mar. Ao seu lado, Camila segurava sua mão. A plateia silenciou para ouvir seu discurso. Este hotel,
Ele começou, sua voz carregando uma emoção genuína. Não é apenas um empreendimento. É um testemunho de como às vezes precisamos desacelerar para realmente enxergar o que importa. Cada detalhe aqui foi pensado não para impressionar, mas para conectar. Seus olhos encontraram os de Teresa na plateia enquanto continuava. Aprendi, através de um processo doloroso, mas necessário de autoconhecimento, que verdadeiro sucesso não se mede por números em uma planilha, mas pela profundidade das conexões que criamos. Dona Zefa e sua equipe serviam café artesanal aos convidados, cada xícara acompanhada por uma história sobre a tradição local. As fotografias de Camila nas paredes contavam o resto. Imagens de mãos calejadas colhendo café, sorrisos genuínos de moradores locais. O processo de construção do hotel respeitando cada árvore centenária. Teresa observava tudo com um sorriso sereno, seu livro debaixo do braço como um lembrete tangível de como histórias de dor podem se transformar em instrumentos de cura. Carolina apertou sua mão discretamente, um gesto silencioso de apoio entre irmãs. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e laranja, os convidados se reuniram no deck à beira-mar para um momento de contemplação. Roberto, Camila e Teresa encontraram-se brevemente afastados da multidão, unidos por um entendimento silencioso de que suas vidas, embora seguindo caminhos diferentes, permaneceriam para sempre entrelaçadas por esta história de transformação. Um ano havia se passado desde a inauguração do Hotel Recanto das Marés. O sol de fim de tarde banhava a varanda do café de Dona Zefa, onde Teresa estava sentada com seu notebook, finalizando o prefácio de seu segundo livro. Ao seu lado, uma xícara do café especial da casa esfriava lentamente enquanto ela digitava. Há momentos na vida em que nossas maiores feridas se transformam em nossas maiores dádivas. Quando comecei a escrever Corações em Reconstrução, não imaginava que estava iniciando não apenas um livro, mas um movimento de transformação que ultrapassaria todas as expectativas. O barulho de passos familiares a fez levantar. Os olhos. Camila aproximava-se, câmera em mãos, retornando de mais uma sessão fotográfica com as famílias locais. Seu projeto de documentar a transformação da comunidade havia se expandido para uma exposição itinerante que percorria o país, mostrando como desenvolvimento econômico e preservação cultural podiam caminhar juntos. Terminando o novo livro, Camila perguntou sentando-se à mesa. Quase, Teresa sorriu. Este é diferente do primeiro, menos sobre terapia de casais e mais sobre como comunidades podem se curar coletivamente. Dona Zefa aproximou-se com café fresco e seus famosos biscoitos de polvilho. E o Roberto, menina? Faz tempo que não vejo ele por aqui. Camila sorriu, mostrando algumas fotos em sua câmera. Está em Portugal, finalizando o segundo hotel do projeto. Mas dessa vez está fazendo do jeito certo. Passou 3 meses conhecendo a comunidade local antes de começar qualquer construção. Teresa observou a interação com um sentimento de paz que ainda a surpreendia. O tempo havia transformado sua história com Roberto em algo precioso. Não mais uma fonte de dor, mas um capítulo importante em sua jornada de crescimento. Sabia que ele indica meu livro para todos os funcionários? Teresa comentou, um sorriso brincando em seus lábios. Não como manual corporativo, mas como convite à autorreflexão. O sol começava a se pôr quando Ricardo e Carolina chegaram para o jantar mensal que havia se tornado tradição. Mariana juntou-se ao grupo pouco depois, trazendo notícias de São Paulo. O programa de mentoria para jovens fotógrafos está um sucesso, ela informou Camila. E Teresa, sua agenda de palestras para o próximo semestre está lotada. Enquanto o céu se tingia de laranja e rosa, o pequeno grupo compartilhava histórias e risadas na varanda.
O telefone de Camila tocou. Era Roberto por videochamada. O fuso horário de Portugal permitindo uma breve conexão. Olá a todos! Sua imagem sorriu na tela. Teresa, acabei de ler o rascunho do novo livro que você enviou. É ainda mais poderoso que o primeiro. Só porque tive bons personagens para inspirar a história, ela respondeu, provocando risadas no grupo. Na tela, Roberto ficou sério por um momento. Sabe, estive pensando, talvez pudéssemos criar um instituto, algo que combine seu conhecimento terapêutico, Camila, suas fotografias e a experiência que desenvolvemos com comunidades locais. O grupo trocou olhares de surpresa e aprovação. Teresa sentiu aquela familiar sensação de que algo importante estava nascendo. Como há um ano, quando começou a escrever seu primeiro livro, ou há 18 meses, quando abriu a porta de seu consultório para encontrar Roberto e Camila. A vida é engraçada, Camila refletiu, sua mão encontrando a de Roberto através da tela do celular. Viemos procurando terapia de casal e encontramos muito mais. Uma missão, um propósito, uma família expandida. Teresa fechou seu notebook, guardando o prefácio para terminar depois. Algumas histórias, ela havia aprendido, não precisavam de um final definitivo. Eram como o mar que observavam da varanda, em constante movimento, sempre se renovando, carregando em suas ondas as memórias do passado e as promessas do futuro. Para novos começos, ela ergueu sua xícara de café, um brinde que todos acompanharam, e para a coragem de permitir que nossas histórias continuem evoluindo. O sol finalmente se pôs no horizonte, mas a luz não diminuiu na varanda do Recanto das Marés. Ali, entre risadas e conversas, entre presenças físicas e digitais, entre passado e futuro, uma verdade simples pairava no ar. Às vezes, os finais mais bonitos não são realmente finais, mas transformações, portas que se abrem para novos capítulos, novos sonhos, novas possibilidades de ser e de amar. Teresa abriu seu notebook uma última vez, acrescentando uma linha final ao prefácio, porque no fim descobri que a verdadeira cura não está em consertar o que foi quebrado, mas em honrar nossas fraturas e permitir que através delas a luz encontre novos caminhos para brilhar. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.